E agora nós vamos falar de um pequeno inseto que é fundamental para o equilíbrio do planeta, as abelhas. Elas são bastante associadas à produção de mel, mas têm um papel muito mais importante na natureza que muita gente nem se dá conta. Elas são as principais polinizadoras de flores silvestres e plantas alimentícias. Você vai conhecer agora algumas iniciativas aqui em São Paulo que ajudam a preservar as chamadas abelhas nativas sem ferrão. Pequenas e inofensivas. Essas abelhinhas fazem a festa no quintal da Dona Maria Helena, que vive na Moca, na zona leste de São Paulo. Eu gosto delas, eu gosto muito delas. Já me afeiçoei, né? A aposentada de 87 anos de idade é cuidadora de abelhas sem ferrão. Uma história que começou há 7 anos, por iniciativa do filho dela, o Danilo, que faz ações ambientais na cidade de São Paulo. Minha mãe estava com uma situação de saúde bem precária, ela estava desgostosa, desanimada, e a gente pensou, puxa, podia ter um cachorro, podia ter um gato, e por que não uma abelha? Então nós transferimos uma abelha jataí para essa caixa, e minha mãe ficou tão contente naquele dia, que até nomeou, apelidou essa abelha de Felicidade, que é essa daqui. Eu adoro essa Felicidade, que foi a primeira abelhinha que a gente ganhou. A saúde da Dona Maria Helena melhorou muito e as colmeias se multiplicaram. Hoje, são mais de 30 mil abelhas vivendo no quintal, em caixas como estas. Uma companhia durante todo o dia. Elas não dão trabalho, elas são boazinhas. É por isso que a gente gosta delas, né? Elas dão, assim, muita felicidade pra gente. Jataí, mandaçaia, arapuá, são 15 espécies diferentes dividindo o quintal. As abelhas sem ferrão são extremamente dóceis, como vocês podem ver, elas convivem com uma senhora de 87 anos que é minha mãe e não temos problema nenhum. Elas convivem pacificamente e até interagem com minha mãe, porque muitas vezes quando minha mãe não coloca a comida no horário certo, elas vão lá chamar. Então é uma relação bastante curiosa, muito divertida. Mas de vez em quando as colônias entram em conflito. E lá vai a Dona Maria Helena apartar as briguentas. É uma caixa com outra, né? Elas ficam zoando. Você escuta o barulho. Quando elas estão brigando, eu acho que tem mais de 1000 aqui brigando. A gente borrifa água. E daí elas fogem pensando que é chuva, elas se escondem, né? Existem 404 espécies de abelhas sem ferrão catalogadas no mundo. 300 delas são nativas do território brasileiro. Pouca gente conhece a importância das abelhas sem ferrão. Muita gente me pergunta, poxa, mas vocês tiram mel? Vocês consomem o mel? Não, na verdade a importância das abelhas é a preservação, é a polinização que elas fazem no nosso meio ambiente. A gente acaba entendendo melhor o mecanismo e levando isso para as nossas vidas. A gente passa a se preocupar com o meio ambiente, a gente passa a plantar, a gente passa a consumir produtos orgânicos, a gente passa a rechaçar a indústria do veneno. É toda uma mudança social que faz, então, a nossa vida melhorar demasiadamente. Tudo isso começa de um serzinho minúsculo, que é uma abelha. Segundo a FAO, a Agência da ONU para a Alimentação e a Agricultura, 75% do que comemos depende da polinização. Sem as abelhas, culturas como café, maçã, melancia, feijão e tomate estariam comprometidas. Boi, vaca, carneiro, gente, minhoca, tudo depende de abelha praticamente aqui, porque é um ser que evoluiu para fazer a união de 2 universos, 2 reinos, né, que é o reino vegetal e o reino animal. Sem esse ser, esse cupidinho da natureza, as plantas não namoram,
Nós não temos a polinização, nós não temos a frutificação, não teremos semente, não teremos a renovação da flora. O administrador de empresas, Gerson Pinheiro, é referência em São Paulo quando se fala em preservação das abelhas. Há 9 anos, ele fundou o coletivo SOS Abelhas Sem Ferrão. Em 2012 para 2013, a minha filha caçula, Ana Clara, ela voltando de uma excursão da escola, me pediu um enxame de abelha. É coisa de urbanoide mesmo, né? E imediatamente eu respondi, mas filha, tá maluca? Não dá para criar abelha em São Paulo. E uma criança de 6 anos me falou, não papai, é uma abelha sem ferrão, que parece uma fada. Comecei a estudar e a pesquisar e o meu mundo caiu. Tudo aquilo que eu sabia sobre a abelha estava errado. 99% das coisas que eu sabia sobre a abelha estavam erradas. A abelha é importante, ponto. Todo mundo sabe disso, num grau diferente do outro. Mas como é que eu vou proteger uma abelha se eu não sei que ela existe? Que é exatamente o caso das abelhas brasileiras. Então, quando nós falamos a palavra abelha, o brasileiro já pensa em duas coisas, isso é automático: mel e ferrão. Nem toda abelha ferroa, e o mel nunca foi e nunca será o mais importante. Sempre será a polinização. Estamos na sede da Missão Ambiental em São Paulo, uma das ONGs parceiras do SOS Abelhas Sem Ferrão. Aqui, Gerson mostra uma de suas criações, a Fazenda de Abelhas Solitárias. Cada caixinha dessas é um ninho. Nessa espécie, as gerações não se cruzam, não se encontram. Depois que a fêmea faz a ovoposição, ela morre. Ao contrário do que muita gente pensa, a maioria das espécies de abelhas não vive em sociedade. É um outro universo e é muito maior do que o das abelhas sociais. No mundo inteiro é de 20 a 30 mil. E desse número, 5% apenas são abelhas espécies sociais. A grande maioria no mundo, 95%, são espécies solitárias, que não formam enxames, não têm sociedade, não criam castas. Como a mamangava, aquela abelha preta que todo mundo confunde com o besouro. E é uma abelha extremamente importante, é uma abelha solitária, que é a grande polinizadora ou a principal polinizadora do maracujazeiro. Por meio de palestras e ações de educação ambiental, a ONG divulga informações à população e tenta reverter o desaparecimento das abelhas nativas nos grandes centros urbanos. Essa transformação ela tem que vir de pequeno. Esse pequeno que entende isso, ele passa a ser um multiplicador, um defensor. E é esse ser humano que está crescendo hoje, nesse momento, que vai cuidar efetivamente daquela abelha que está na praça, sem ter aquela intenção de posse. Minha abelha, meu carro, minha casa. A abelha é de todo mundo, não é minha, nem sua, não é abelha de ninguém. Os grandes cuidadores de abelha não possuem nenhuma abelha. O plantador de árvore em cidade é um cuidador de abelha? O reciclador é um cuidador de abelha? São muito mais cuidadores de abelha, na minha opinião, do que quem tem um monte de abelha em casa. De flor em flor, as abelhas semeiam vida e mostram que são guerreiras. Desafiam as barreiras de concreto e têm o poder de fazer novas amizades. Ainda assim, precisam superar muitos desafios. Dentro desse universo de 300 espécies de abelhas nativas do Brasil sociais, se não me engano, 5 ou 6 espécies já estão inclusive na lista vermelha do IBAMA como animais em risco de extinção. Todos eles, independente se produz mel, muito mel, pouco mel ou nenhum mel, isso não importa, e todos eles, todas as espécies, uma a uma, precisam ser protegidas, conservadas, preservadas e entendidas. Nossa, que exemplo da dona Maria Helena e do Gerson de proteger as abelhas e, mais do que isso, de divulgar esse trabalho. Porque, veja, trata-se de um universo pouco conhecido. Você sabia, por exemplo, que uma abelha vive em média de 30 a 60 dias e que a rotina delas dura 24 horas, Silvia?
É uma vida curta, mas intensa, né, Malu? E olha, elas são tão importantes que a Assembleia Geral das Nações Unidas criou até uma data para elas. 20 de maio foi instituído o Dia Mundial das Abelhas.